Gellert Grindelwald foi o bruxo das trevas mais poderoso de seu tempo, sendo considerado o segundo bruxo das trevas mais perigoso da história, atrás apenas daquele Lorde das Trevas que não deve ser nomeado. Ele nasceu por volta de 1883 e frequentou o Instituto Durmstrang, sendo expulso por realizar experimentos com a arte das trevas e promover ataques quase fatais aos seus colegas bruxos. Ele criou um laço muito forte com Alvo Dumbledore e juntos fizeram planos para encontrar as Relíquias da Morte e dominar o mundo trouxa. Mas todo o planejamento foi desfeito quando Aberforth Dumbledore, irmão de Alvo, confrontou os dois a respeito de tais planos, e o resultado foi um duelo entre os três bruxos, que culminou na morte da pequena Ariana. Por medo das autoridades, Grindelwald acabou fugindo e levou adiante suas maquinações de dominação bruxa sobre os trouxas. Ele aterrorizou grande parte do continente europeu e expandiu seus crimes para os Estados Unidos e outros lugares. Agora vamos contar a história de Gellert Grindelwald para o bem maior. Grindelwald foi educado no Instituto Durmstrang, onde se destacou em vários campos da magia e foi instantaneamente atraído pela cultura de magia negra da escola, se dedicando às artes das trevas. Ele era um bruxo extremamente talentoso que possuía uma personalidade atraente com um ar alegre e selvagem. Ele era profundamente interessado em histórias místicas, folclore e artefatos mágicos, e logo ficou fascinado pelas Relíquias da Morte, tomando seu símbolo como seu emblema pessoal e gravado ele nas paredes de Durmstrang antes de ser expulso. Essas gravuras continuam lá por muitos anos. Gellert começou a realizar experimentos perturbadores e atacar alunos de forma violenta. Por causa disso, em meados de 1898, ele foi expulso de Durmstrang. Aquilo era um sinal ameaçador, e seu fascínio pela magia negra era preocupante, mesmo para uma escola com alta tolerância às artes das trevas. Após sua expulsão, a busca por poder e informações sobre as Relíquias da Morte o levou a Godric's Hollow, onde Ignoto Peverell, o primeiro dono da capa de invisibilidade, estava enterrado. Lá, por conveniência, morava sua tia-avó, a aclamada historiadora do mundo bruxo, Bathilda Bagshot, quem lhe ofereceu um lugar para ficar. Pouco depois de sua chegada, Grindelwald conheceu o jovem Alvo Dumbledore e rapidamente eles criaram um vínculo fortíssimo. Afinal, os dois tinham muito em comum. Eram jovens bruxos talentosos, intelectuais, idealistas e ambiciosos. A amizade era genuína de ambos os lados, mas Dumbledore se deixou levar e acabou se apaixonando em Gellert, e consequentemente fez um pacto com ele para nunca lutarem um contra o outro. Eles fizeram planos para encontrar as Relíquias da Morte, com o objetivo de adquirir todas as três e se tornar o Senhor da Morte, pois acreditavam que assim seriam invencíveis e imortais. Outro objetivo que tinham era derrubar o Estatuto Internacional de Sigilo e Magia e criar uma nova ordem na qual o mundo bruxo governaria o mundo trouxa, e seus soberanos seriam os bruxos mais sábios e poderosos. Alvo cunhou a frase "para o bem maior", para justificar o uso de força necessária para alcançar seus objetivos. Grindelwald e Dumbledore estavam prontos para deixar Godric's Hollow e pôr em prática os seus planos quando Aberforth confrontou o irmão, alegando que ele vinha negligenciando Ariana e que ainda era responsável por ela. Gellert se enfureceu e usou a maldição Cruciatus em Aberforth. Alvo se moveu para defendê-lo, e um duelo começou entre os três. É relatado que Ariana Dumbledore tentou interferir e acabou sendo atingido por um dos feitiços. Mas a verdade pode ser muito mais complexa e envolveu o pacto de sangue entre Alvo e Gellert, já que ele não poderia atacar o seu grande amor e, caso fizesse, seria morto. No caso, seria sua irmã que pagou o preço. O intuito de Alvo sempre foi usar a Pedra da Ressurreição para trazer seus pais de volta à vida e aliviar a culpa e pressão por cuidar dos irmãos, mas o intuito de Gellert
era mais ambicioso. Ele queria a Pedra da Ressurreição para criar um exército de infere, cadáveres que são reanimados com necromancia. Depois da morte de Ariana, Grindelwald fugiu de Godric's Hollow por medo das autoridades e assim iniciou sua carreira como Bruxo das Trevas, que duraria por mais 46 anos e seu primeiro objetivo alcançado foi roubar a varinha das varinhas. Em 1926, Grindelwald infiltrou o Congresso Mágico dos Estados Unidos da América e se disfarçou como Percival Graves, o diretor de segurança mágica e chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia, visando descobrir quem ou que estava por trás dos intensos ataques em Nova York. Logo ele descobriu que os ataques eram causados pelo Obscurus de Credence Barebone, que foi relatado como o Obscurial mais velho e mais poderoso que já existiu. Grindelwald, disfarçado como Graves, tentou recrutar Credence e provocar guerra entre os bruxos e os Não-Magi, mas Serafina, Pickery e os Aurores do Macusa, auxiliados por Newt, Tina e pelo Rapinômônio, conseguiram prendê-lo e levar sob custódia. Alguns meses depois, Grindelwald, usando sua habilidade para manipular as coisas a seu favor, conseguiu recrutar um dos supervisores do Congresso e orquestraram uma fuga dramática e violenta. Em direção a Paris, ele continuou sua busca e tentativa de recrutar Credence, que havia se juntado ao Cerco Arcanus e criado vínculo com Nagini. Newt e companhia, seguindo as ordens de Dumbledore, rastrearam Credence e tentaram alcançá-lo antes de Gellert. No entanto, o vilão conseguiu o que queria, recrutou Credence e ainda persuadiu Queen e sua habilidade de Legilimens. Com 2 armas poderosíssimas ao seu lado, Grindelwald voltou para o castelo Numengard, localizado na Áustria. Lá ele revelou para Credence que ele havia sofrido a pior das traições pelo próprio irmão e que juntos eles governariam o mundo. Credence recebeu o nome de Aurelius Dumbledore, se apropriando de uma fênix que possivelmente era a própria Fawkes. Os anos seguintes foram marcados por terror e crimes de Grindelwald, até que em 1945 Dumbledore o confrontou pela última vez. Apesar de Gellert estar em posse da Varinha das Varinhas, Alvo conseguiu derrotá-lo e o aprisionou na cela mais alta de Nurmengard. O duelo talvez tenha durado horas ou Grindelwald talvez tenha se rendido imediatamente, mas assim chegou ao fim o seu reinado obscuro e aterrorizante. O duelo de 1945 entrou para a história como o maior confronto entre bruxos de todos os tempos. Mas antes de chegarmos ao duelo final, veremos um duelo inédito entre os dois no terceiro filme de Animais Fantásticos. E ainda descobriremos alguns de muitos segredos de Dumbledore ao longo do caminho. Verdade, ainda temos que conhecer a vida e as mentiras da família Dumbledore. E se Grindelwald influenciou de alguma forma a Segunda Guerra Mundial. Diz aí pra gente, você acha que ele de fato provocou a guerra? Esse foi mais um vídeo com a história dos personagens de Animais Fantásticos. Já se inscreve aqui no Nerd da Hora para acompanhar todos os vídeos. Não se esquece de ativar o sininho para receber as notificações. E deixa um like se você curtiu esse vídeo, pois o seu like ajuda demais no reconhecimento do nosso trabalho. Muito obrigada pela sua presença e pelo bem maior.